Olá, alunos da escola Liderança! Eu vim aqui novamente, gravei essa videoaula para exemplificar melhor, né? Eu vi que surgiu várias dúvidas, né, dos alunos sobre o nosso trabalho. Então, eu elaborei um trabalho, né, próprio. É claro que o texto não está muito coerente, né? Mas o foco que eu quero mostrar aqui para vocês não é questão nem do texto, é mais o passo a passo, né, que foi proposto aí para o nosso trabalho dessa disciplina, tá? Como modelo, tá, pessoal? Isso é só um modelo. Eu escolhi um tema de infecções hospitalares, né? E como subtítulo, infecções em trato urinário. Então, eu estou falando sobre infecção hospitalar, porém específicos de ITU, de infecção do trato urinário, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como ficaria o meu trabalho, tá? Lembrando, o nosso tema é de Covid, tá bom? O tema dessa disciplina de trabalho é sobre Covid. Isso é apenas um modelo que eu estou expondo para vocês de como ficaria, tá? Então, vamos lá, que a professora Ana deu o tema de infecção hospitalares. Então, como que eu, aluna, faria esse trabalho? Então, eu colocaria lá o nome completo, lembrando, deixem sempre um número lá, justamente porque aqui no rodapé vai aparecer qual é a minha especialização, né? O que eu sou para estar desenvolvendo esse trabalho, tá? E aí eu venho com o título, 2 pontos, subtítulo. Então, o meu título, infecções hospitalares, 2 pontos, infecção do trato urinário. Embaixo eu vou colocar a cidade, o estado, dar um enter e colocar o ano, né, de 2021, tá? E aí eu vou para minha segunda página. Lá na minha segunda página vai ter resumo e palavras-chave. O resumo eu sempre deixo por último para fazer, porque o resumo, como o próprio nome diz, é todo o resumo do seu trabalho. Então, depois que você fez introdução, metodologia, resultados e considerações, você volta lá no resumo e vai fazer um catadão das principais informações. Lembrando-se que tem que possuir de 100 a 250 palavras e tem que ser em texto corrido. Aqui no resumo, eu não posso ter parágrafo, né? Não posso ter tópicos, o texto tem que ser corrido. Aqui no resumo eu vou apresentar o meu problema, né? Que se a gente está falando, nesse caso que eu estou mostrando aqui para vocês de infecção, eu coloquei lá o que é infecção, quem atinge, né? Eu estou mostrando o resultado, qual é a taxa de prevalência, a maior taxa de prevalência. Qual que é o meu objetivo do trabalho, né? E a minha conclusão, ó, eu coloquei lá, conclui-se que a infecção urinária comete mais as mulheres em virtude. Então, além de eu estar concluindo, eu estou mostrando o meu resultado aqui no resumo. E coloquei também qual que é o objetivo desse trabalho, que eu terminei lá, visando a obtenção de nota na disciplina de introdução à metodologia de pesquisa e informática, tá? E aí eu deixei as palavras-chave, né? Para mim fazer o meu trabalho, para que eu possa fazer o meu trabalho, eu fui lá naquelas plataformas, seja no Google, Google Acadêmico, Cielo, PubMed, e digitei as palavras-chave: infecção hospitalar e urinária. Então, para que eu descrevesse esse trabalho, eu coloquei essas informações, tá bom? E aí eu vou para minha terceira página fazer lá as minhas etapas do trabalho, tá? Lembrando, esse trabalho aqui é apenas um modelo que eu estou falando sobre infecção do trato urinário, tá? É apenas um modelo para vocês seguirem com a proposta de trabalho da disciplina de introdução à metodologia de pesquisa informática. Então, eu comecei a dizer lá, a introdução mesmo do meu trabalho, né? Infecção do trato urinário é definida pela presença de agente infeccioso em quantidade superior. E assim, não fui eu que estou dizendo que a quantidade superior é de 1000 unidades formadoras de colônias. Não sou eu, alguém citou isso. Então, se vocês observarem lá no final do meu parágrafo, né? Eu citei a minha referência, que é a Sociedade Brasileira de Nefrologia 2021. Então, esse parágrafo, esse trecho, eu até retirei lá do site, coloquei, né, mudei algumas palavras para que não seja plágio, porém, eu tenho que citar de onde eu tirei aquela informação, tá?
Aqui no segundo parágrafo também, né? Eu já comecei citando que eu tirei lá do manual do MSD, né? Que é um manual muito conhecido aí para os profissionais de saúde. Então, segundo o manual MSD, as infecções podem acometer a uretra, a próstata, a bexiga, Então, nesse primeiro e nesse segundo parágrafo, eu citei de onde eu tirei. E é claro que esses dois locais, né, que eu retirei essas informações, lá na minha referência está conforme o modelo que eu deixei e apresentei em aula para vocês, tá? Aqui na introdução eu também vou colocar o meu objetivo do trabalho, tá? Então, o principal objetivo desse trabalho será expor o tema de infecção hospitalar, no que inclui questões específicas do trato urinário, visando a obtenção de nota na disciplina de introdução à metodologia de pesquisa e informática, tá? E, pessoal, lembrando, eu fiz bem sucinto esse trabalho, é mais para deixar o modelo na prática mesmo, tá? Aí eu vou para metodologia. Que método que eu utilizei para fazer a pesquisa? Lembra lá na nossa quinta aula que eu deixei alguns métodos disponíveis, né? Então, como que eu realizei? Eu fui pesquisar em livro, eu fui pesquisar na internet, né? Eu fiz o balanço de alguns dados, né? Tudo isso eu tenho que descrever aqui, tá? Então, eu deixei ali como exemplo, ó. Este trabalho foi realizado a partir de pesquisas bibliográficas, porque eu entrei em vários sites, vários artigos, tá? E resumo de assunto. E fiz o resumo daquele assunto, daquele conteúdo. Em sites como Sociedade Brasileira de Nefrologia e manuais MSD Conversão para profissionais de saúde. Aí eu coloquei, né, que também foi coletados os dados principais de conceitos, sinais e sintomas para infecção do trato urinário na população em geral e taxas de prevalência por sexo. Então, foi essa metodologia que eu utilizei para fazer o meu trabalho. E aí eu venho aqui no campo de resultados e discussões. Olha, eu até coloquei um gráfico, né? Que aí eu coloquei o gráfico e eu sempre que tenho que colocar a fonte, né? Que foi de um jornal de saúde. Então, eu tenho que colocar a fonte aqui e referenciar o jornal lá na minha referência também, tá? Então, os resultados. A partir aí da minha pesquisa, eu constatei, né? Algumas informações, né, que o trato urinário é o segundo local mais contaminado, e eu citei aqui, ó, no meio do meu parágrafo aqui de resultados e discussões. De acordo com Moreira et al., lembra daquela aula que a gente teve, que et al. É uma expressão estrangeira, né, que quer dizer que existem mais coautores, né? Então, quando eu tô citando aí Moreira, lá na minha referência, a referência do Moreira, ele vai estar lá, de onde é que eu retirei aquela informação, tá? No Brasil, em 2005, 80% das consultas médicas ocorreram devido à infecção do trato urinário. E segundo Manson et al., que é um outro autor, em 2010 foram 8,3 milhões de consultas. Aí, quando eu coloquei o meu gráfico, né? Quando eu coloco o gráfico lá, eu preciso fazer a discussão daquele gráfico. Se não fosse gráfico, se fosse texto corrido, né, que seja um preferencial aí, né, que seja texto corrido, vocês podem colocar os dados que vocês retiram de algum lugar, né? Mas, por exemplo, eu citei aí colocando o gráfico. Se fosse uma tabela, seria a mesma coisa. Eu preciso explicar aqueles dados, né? Então, conforme o gráfico 1, né, que é esse aqui que eu deixei, os dados relativos à prevalência em UTI em relação aos gêneros revelaram que houve uma grande quantidade de casos positivos em pacientes do sexo feminino e uma menor De onde eu tirei isso? Eu estou fazendo a análise aqui do meu gráfico, né? O meu gráfico, ele está mostrando que a maior taxa de infecção de UTI é por sexo feminino, então eu tenho que descrever isso, tá? Quantos por cento, a quantidade, tá? E esse trabalho, esse modelo, ficou bem sucinto. As minhas considerações finais, ela poderia ser um pouco maior, um pouco mais ampla, com mais informações, mas o intuito mesmo é justamente para mostrar o modelo para vocês, tá? E considerações finais. Podemos concluir, isso é a minha percepção de tudo que eu já fiz, o que eu busquei sobre aquele tema, sobre aquele trabalho, tá? Podemos concluir ou conclui-se, observa, né?
Que a infecção urinária acomete mais mulheres em virtude principalmente da anatomia feminina. Na mulher, o ânus e a vagina estão muito próximos da entrada da uretra, o que favorece a migração de bactérias. Em razão dessa proximidade, é essencial a higiene desses locais. Além disso, a uretra feminina é muito pequena, o que favorece a ascensão das bactérias. Isso são considerações, né, finais, conclusões de todo o meu trabalho, e isso é com as minhas palavras, eu não consigo retirar de nenhum outro lugar. Porque se eu peguei várias informações para realizar o meu trabalho, o final, ele tem que ser personalizado, né? A conclusão, ele tem que se basear naquilo tudo que eu descrevi. E depois que eu fiz todos esses tópicos, né? Eu vou voltar lá no resumo, vou fazer em texto corrido justamente o resumo do meu trabalho. Aqui eu coloquei o que é infecção, quem mais acomete a infecção urinária, né? Qual é o objetivo do meu trabalho? Tudo isso eu deixei aqui no meu resumo em texto corrido, tá? Lembrando em sempre seguir de 100 a 250 palavras em texto corrido. E aí eu vou lá para as minhas referências, que é a minha última página do trabalho, tá? Eu deixei lá para vocês, né, o exemplo de referências na nossa quinta aula, existem vários exemplos. Então, se lá no meu texto, aquele meu primeiro parágrafo da introdução, eu falei sobre a Sociedade Brasileira de Nefrologia, eu estou citando ela aqui, ó. Sociedade Brasileira de Nefrologia em letra maiúscula, o título daquela matéria, reportagem que eu retirei, o disponível em e o acesso em, porque foi por meio de dispositivos eletrônicos, foi uma pesquisa de internet, tá? MSD manual também, né? Eu citei lá o título, disponível em e o acesso em, né? Moreira, né? Que eu também coloquei lá, citando ali, se eu não me engano, nas nossas discussões, né? Eu citei de onde eu tirei, que foi de uma revista brasileira, né? Coloquei lá o nome da revista, o ano, o número da página de tal a tal, né? Manson também, que foi de uma revista, né, norte-americana. Também coloquei o ano, a página, tudo bonitinho. E Moura, né, que veio me trazer a questão ali dos dados, né, de onde eu retirei ali aquela questão do gráfico. Eu também citei ele aqui, tá bom? Que ele publicou lá numa revista científica, né, no Olhar Científico, o ano e o número da página em que está aquela publicação, tá bom? Pessoal, eu espero que esse exemplo, né, tenha esclarecido um pouco de como vocês irão realizar o trabalho aí de vocês. Espero que possa ter ajudado. E eu volto a dizer, o tema oficial do nosso trabalho, da disciplina Introdução e Metodologia de Pesquisa em Informática, é sobre COVID, tá? Esse trabalho que eu deixei aqui foi um modelo que eu fiz para gravar essa videoaula aí para vocês. E é claro, qualquer dúvida, pode me deixar pergunta lá no portal, me mandar um e-mail, que a gente vai se falando e trocando as informações. Tudo bem? Tudo certo? Então vamos lá, não se esqueçam aí da nossa videoaula, aula online, né, que nós teremos hoje. E espero que isso possa ajudar na realização do trabalho de vocês, ok? Beijinhos e até mais!